Olá, professor Leonardo Chaves aqui, e a gente vai para mais uma análise de texto de um tema muito interessante, né, a respeito aqui do concurso do CREA de Pernambuco. E hoje eu vou trazer a análise aqui desse tema da Lei 519466, que é um tema que eu aposto muito que ele vai vir nessa prova, tá? É um dos temas quentes que eu considero que ele realmente vai estar na sua prova. Bom, olha só, inicialmente, antes da gente seguir aqui na análise propriamente dita do texto, eu quero dizer sempre venho falando isso e repito, né? É sempre bom, como vários alunos vão assistir ainda podem assistir essa análise. Para você dominar um texto, né, qualquer que seja ele, você tem que ter técnica, você tem que ter um direcionamento, você tem que ter prática, né? Tem vários alunos, dezenas de alunos, né? Eu já tive centenas de alunos de redação, que escrevem textos de direito, que escrevem textos de engenharia, tá? Que escrevem textos das mais diversas disciplinas, e uma coisa é unânime, tá? Não há uma condição sine qua non, não há uma relação direta entre o aluno que sabe muito bem, que ele sabe bastante, que ele vai muito bem na objetiva, ele vai bem na prova discursiva, ele consegue colocar ele consegue colocar tudo que ele sabe lá no texto. Não é. Então aqui, né, às vezes está aqui o aluno, ele tem todo o conhecimento, tá? Ele tem todo o conhecimento que ele já estudou, e aí ele precisa colocar isso na prova, tá? Ele precisa colocar isso na prova, ele tem que tirar aqui da cabeça e colocar aqui. Mas, do que ele sabe 100%, às vezes isso não ocorre na prova. Ele sabe 100% do tema, mas aqui ele pode deixar uma lacuna, né? Pode ser uma escrita lacunosa, 80, né? 90, 80, 70%. Há relatos do branco, né? A gente vai extrapolar isso aqui. Isso aqui, extrapolando isso aqui, é o branco. O aluno sabe, né? Então, que ponte é essa que eu trago, que eu retiro lá da minha cabeça, que eu extraio o meu conteúdo? Essa ponte aqui chama-se método. E o método dos 7 P's, ele vai trazendo tudo lá desde o planejamento até você realmente escrever. Lógico que a gente tem que se adaptar a como é que a banca vai cobrar o seu texto, né? O que realmente eu preciso colocar ali. Então, aqui a gente está diante da técnica, né? A gente está diante da técnica quando eu falo do método. Porque a técnica ela vai fazer com que você extraia tudo que você tem lá, né, na cabeça, e coloque lá no papel. Como que eu vou fazer isso? Também a gente tem técnica para isso, né? Para isso, o que é que a gente faz? Para melhorar isso, para maximizar esse 100%, tá? Para maximizar esse 100% aqui, a gente tem um direcionamento através das mentorias, tá? Tira dúvidas, a gente tem conteúdo, tá? Tem conteúdo, tem tira dúvidas, né? Tira dúvidas e tem orientações de uma maneira geral. Beleza? E a prática fica a cargo do aluno e aqui do professor também, né? Quando eu pratico aqui uma análise, uma correção, você também está praticando porque você precisa modelar, né? É interessante que você modele o seu texto para seguir em frente. Bom, a temática aqui da Lei 5194, ela regula, né, o exercício da profissão de engenheiro, do arquiteto e do agrônomo, e ela dá outras providências. Cara, essa lei aqui, ela é muito importante. Tem que estar atento quanto a ela. Nesse sentido, é importante que o fiscal auditor, tá, entenda a dinâmica dessa legislação e a aplicabilidade dos seus dispositivos. Se a questão vier de uma maneira técnica mais crua, né, como é esse caso aqui, tá, a gente tem que atentar em todos os casos a todos os detalhes que forem solicitados. Mas, né, no caso aqui do tecnicismo, a gente tem que ir lá no passo a passo, realmente, fazer um planejamento, tá? Olha só, são 4 itens, tá? São 4 itens aqui. Então, será se eu posso discorrer sobre cada item 10 linhas, né? 10 linhas aqui, é possível isso? Eu tenho que procurar escrever o máximo que eu sei a respeito disso. Dizer para o examinador que eu vou preencher todas as informações e mais aquelas que estão relacionadas a ela, né, caso ela se esgote, cinco atribuições dos conselhos regionais. Cara, eu tenho que citar essas atribuições e, se for o caso, eu tenho que citar algo mais. Né? Eu tenho que citar dar um plus ali. Eu tenho que me ajudar a ajudar o examinador a me ajudar também. Né? Essa troca de vai e vem. Né? Pareceu redundante aqui, mas não. Porque quanto mais eu escrevo, mais eu digo para ele, olha só, eu tenho conteúdo. Além das 5 atribuições do Conselho, eu escrevi algo relacionado à atribuição do Conselho Regional, né?
dando aí parâmetros para você avaliar meu texto com nota máxima. Perfeito? Então, lá está sugerido no padrão de resposta, a gente vai ver aqui como que se comporta a determinada escrita. Bom, de antemão, eu já percebo aqui que há uma certa preocupação com respeito às margens, tá? Tem um respeito às margens aqui. Outra coisa, há uma coesão, né, bem delimitada, ó, nesse sentido, tá? Aqui, interparágrafos, além disso, ok? Pontualmente e um por fim aqui no final, tá? Portanto, né, tem um por fim, depois tem um portanto. Evitar esse por fim aqui no meio, né? Talvez se trocasse aqui, ó, um portanto, né? Portanto, e agora aqui sim, por fim, ok? Fazer essa observação aqui. Mas de antemão a gente já observa que há uma preocupação quanto à estrutura. Isso aqui é muito importante porque lá no final, ó, nesse aspecto formal textual, esses pontos aqui, né, onde é que os alunos vão perder mais pontos? Que eu considero aqui, no aspecto técnico, nesse item 4 do aspecto técnico, e nesses dois aqui, ó, coesão, né, e linguagem. São os 3 itens que vão perder mais pontos. Então, se a gente já sabe que aqui é onde vai perder mais pontos, eu tenho que fortalecer isso. Tá? Vamos voltar aqui no texto. A regulamentação das profissões de seus conselhos de classe é importante para estabelecer a estrutura básica de administração. Ponto. A Lei 5194 regulamenta o exercício profissional do engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. Ponto também. Legal. Né? Essa construção aqui é muito interessante porque em 4 linhas eu tenho 2 períodos. Perfeito? Eu tenho uma estrutura de parágrafo segmentada em 2 grandes períodos, né? Período, frase, oração, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O fato é que tem uma pausa dentro dela. Tá? Dentro desse parágrafo grande tem uma pausa, pelo que eu escrevi, ficou uma introdução muito bem contextualizada e muito bem segmentada. Nesse sentido, né, vírgula, tem uma vírgula aqui, a lei apresenta um rol com as atribuições do Conselho Regional, tais como, e aí vem, né, criar, a gente pode ter várias aqui, ó, criar as câmaras especializadas em sua jurisdição, julgar e decidir em grau de recurso decisões das câmaras especializadas, expedir, as carteiras de identidade profissional, julgar em grau de recurso os processos de imposição de penalidades e multa e organizar a fiscalização do exercício da profissão. Veja que teve uma introdução, né, básica de 4 linhas, e o item 1 foi respondido aqui em 7 linhas, tá? Foi respondido aqui em 7 linhas. Se porventura você considerar, ele pediu 5, mas aí você diz assim, não, eu vou dar um arremate, eu vou dar uma arrematada aqui, eu vou dar um mata-leão do examinador. Você poderia escrever mais uma, tá? Ah, Leonardo, mas ele pediu só 5, tudo bem. Dá um mata-leão nele, porque se for possível, né, dependendo da quantidade de linhas que você tiver disponível, eu fiz aqui minha organização, não vai dar as 40 linhas, vai dar só 37. Poxa, escreve mais uma coisinha ali, tá? Por isso que é importante o planejamento lá atrás, tá? Porque você dá um mata-leão, você realmente mostra para o examinador que você tem conhecimento e você citou mais do que ele pediu. Nesse caso específico de estar sobrando linhas aí que possam ser escritas. Além disso, é previsto as fontes, né? São previstas, tá? A gente tem que tomar cuidado. Isso aqui não é porque não saiba, né? Acho que é um escorrego assim da hora da escrita mesmo, né? São previstas as fontes de renda do Conselho Federal e Regional. Ponto. Em relação, olha, isso aqui eu gosto demais, tá? Essa ponto positivo aqui, ó, segmentação do parágrafo da escrita. Na realidade, não sou só eu que gosto não, tá? Por experiência aí, os examinadores, quem corrige redação, geralmente observa para isso, para dar fluência no texto, tá? Objetividade e fluência são as principais características. Em relação ao Conselho Federal, sua fonte de renda é composta, vamos ver aqui. Olha só, tem que tomar muito cuidado, porque quando eu escrevi Conselho Regional aqui e Conselho Federal aqui, há uma tendência de que alguns alunos vão escrever ou regional 2 vezes ou federal 2 vezes. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Só chamando a atenção aqui. Em relação ao Conselho Federal, sua fonte de renda é composta por 15% da arrecadação do Conselho Regional com anuidades cobradas aos profissionais e às pessoas jurídicas, taxas de expedição de carteira profissionais,
né? 4/5 da taxa da RT. Dúvida: Leonardo, eu preciso escrever por extenso? Absolutamente não. Tá? Você pode deixar em número também. Emolumentos de registro, visto e outras atividades e multas aplicadas. Ademais, demonstrando aqui uma coesão também, ó, mais coesão, intra-parágrafos, tá? Doações, subvenções, receitas e outras fontes também compõem a renda do Conselho Federal. Cara, fantástico, né? Gostei muito aqui da redação. Pontualmente, a anuidade é o valor cobrado pelo Conselho Regional e definido pelo Conselho Federal em resolução específica. Ponto. Cara, tá muito bom. O profissional ou a pessoa jurídica que deseja prestar serviços abrangidos pelas profissões do sistema Confea-CREA ficam obrigados ao pagamento da anuidade após registrarem-se no Conselho Regional de sua região de atuação profissional. Ponto de novo. A cobrança inicia-se no primeiro dia do ano e pode ser paga em cota única ou parcelada. Ponto de novo. Após dia 31 de março, incide 20% a título de mora na anuidade. O não pagamento da anuidade acarreta penalidades, tal como cancelamento do registro após ficar inadimplente por 2 anos consecutivos. Cara, eu só tenho a dizer o seguinte, ó. Conteúdo aqui, ó. Perfect, tá? Muito bem colocado, muito bem colocado. E aí, eu acho que de uma forma habilidosa, o aluno usou aqui, ó. Por fim, quem transgredir a lei, né, ou o código de ética pode sofrer penalidades, tais como a censura pública, a advertência reservada, suspensão do registro, cancelamento do registro e multas. Tudo bem. Nesse caso, esse item 4, ele ficou aqui colocado em apenas e multas. Vamos lá. Dá 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, fica claro como a lei 5194 estabelece, né? Aí acho que aqui era bom colocar também o ano, tá? Enfim, acho que de uma forma completa fica mais bem estabelecido. Estabelece as condições mínimas, né, de regulamentação que são mais exploradas com resoluções específicas. Fantástico, tá? Em termos de conteúdo, não vejo nenhum problema, tá? Uma outra observação a respeito aqui da troca dos conectivos, tá? Uma outra troca aqui dos conectivos. Mas no aspecto técnico, eu creio que realmente tem os 45 pontos aqui levados. Eu só ficaria na dúvida aqui se o examinador ele vai ser muito categórico, né, a ponto de tirar algum tipo de item aqui, né? Porque tem os tipos de erro, e se tiver erro, muito possivelmente ele vai desconsiderar, né? De 15 pontos aqui, talvez um 14 aqui, tá? A gente botaria aqui 59 pontos de forma geral. Bom, espero que a análise tenha tido algum insight para você, né? Que tenha servido aí de alguma maneira para direcionar, para melhorar, mas também dizer que não tem como fugir. Infelizmente, esse concurso, ele traz muitas resoluções, aquela coisa da lei seca, não tem nada de interpretativo, né? A não ser que ele traga esse tipo de interpretação na hora da prova, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado aqui de mais essa análise e a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.